Bom, vamos ver agora como que fecharam a bolsa e o peso da Argentina após esse primeiro dia do fim do controle cambial no país. O índice Merval teve uma alta de mais de 4%, enquanto o dólar disparou pouco mais de 11% em relação ao peso argentino, cotado então a 1.194 pesos. Já os títulos argentinos avançaram depois que o país fechou um programa de empréstimo de 20 bilhões de dólares com o FMI e ainda desfez grande parte de seus controles cambiais. Na sexta, a moeda argentina havia fechado em um patamar menor do que o que foi visto, nessa segunda-feira, ficando aí nos 1.074 pesos por dólar. E sobre o fim desse controle cambial na Argentina, a gente vai conversar agora com Renato Veloy, ele que é professor de economia do IBMEC, já está aqui comigo, aqui em São Paulo. Muito bom dia, Renato, bem-vindo aqui à nossa programação, antes de mais nada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigado bom dia, Débora, obrigado. Vamos lá, então, professor, para poder já, começar aqui a aula com a gente, para poder a gente tentar entender esse comportamento agora da economia argentina com essa nova fase, do governo de Javier Milei. Nesse primeiro dia de flexibilização, como eu estava mostrando aqui para os nossos telespectadores, o peso argentino desabou em relação ao dólar. E eu quero entender se, na tua visão, esse movimento já estava sendo esperado. A gente sabe que existia, claro, uma demanda reprimida. É um movimento, então, portanto, pontual, referente a essa demanda de agora? Qual que é o risco de um novo ciclo de desvalorização desordenada da moeda? E qual que é o efeito que isso também pode ter sobre a inflação? Sim, boa, excelente. Aqui, o ponto já era amplamente esperado, tá? E, na verdade, assim, era esperado dentro de um cenário positivo, né? Dentro de um cenário em que a Argentina conseguisse um acordo robusto com o FMI, com o Banco Mundial, enfim, com essas instâncias internacionais que financiam, né, crédito para esses países com dificuldade. Então, dado esse cenário e que eles conseguissem um acordo legal, abriria então para um câmbio flexível e nessa abertura já estava precificado. Né? Como é que a gente tem o câmbio já precificado? Porque existia um mercado paralelo, né? Ainda existe um mercado paralelo que é negociado livremente e que já tinha uma cotação ali muito mais desvantajosa, né? Muito mais depreciada. Então, já era mapeado que assim que tornasse o câmbio mais flexível, que essa cotação iria na direção da cotação do paralelo. Tá? Então, esse movimento, ele de fato aconteceu, 11% de desvalorização de uma moeda em um único dia é de fato assustador, mas estava razoavelmente previsto aí pelos agentes. E, professor, agora pensando, nesse novo regime cambial que chega nesse contexto de fase 3, que é como a equipe econômica de Javier Milei tem denominado, esse plano econômico de Milei, essa liberação cambial, na tua visão, tem condições de ser sustentável sem provocar uma fuga de capitais ou talvez instabilidade financeira no médio prazo, na tua visão? Débora, na verdade, a gente está num momento bastante arriscado. Tá? Então, sim, o risco que você está colocando, ele é bastante latente. Tá? É preciso acompanhar isso bem de perto. Quais são as condições necessárias para que esse plano dê certo, ou seja, mesmo com o câmbio flutuando, a inflação não volte nos patamares que a gente tinha anteriormente? É preciso fazer reformas. As reformas incluem uma reforma da Previdência, tá? Uma reforma tributária, inclui muitas privatizações. Então, assim, isso só para falar dos termos menos técnicos aqui, mais conhecidos, né? Enfim, da audiência. Então, são assuntos que não são simples de você aprovar em uma sociedade. A gente teve uma reforma da Previdência aqui no Brasil aprovada, mas depois de anos de discussão. A nossa reforma tributária foi feita depois de 30 anos de tentativas. Reforma previdenciária aqui no Brasil, ela até que foi, assim, a gente não teve tantos solavancos sociais, mas muitas vezes quando você vai fazer uma reforma da Previdência, a gente tem
altos protestos, mobilizações, não é algo simples, né? Tem gente que vai perder direitos. Então, é um momento assim bastante delicado. Agora, a trilha ela é positiva, né? É um caminho que precisa ser trilhado e não a gente, né, a ciência econômica não conhece outra solução para esse problema tão grave que é a hiperinflação. Uhum. Então, infelizmente, opa, desculpem. A gente pode continuar, Renato. Vai ter uma variação só para poder explicar para vocês. Né? O professor ainda está lá em Harvard, você estava participando, inclusive, de um evento. A gente tinha nossa equipe aí também na CNN acompanhando de perto tudo que estava rolando aí em Harvard, no Brasilia Conference, inclusive. E aí a gente tem um pouquinho dessa questão da conexão. Claro que vai atrapalhar, mas a gente vai insistindo por aqui porque é um tema importante para a gente continuar conversando com o professor, com o Renato. Tá me ouvindo aqui? Tá ok, Renato? Você me ouve bem? Eu estou ouvindo sim. Ai, se o áudio estiver saindo, eu continuo. Tá vindo sim. Pode continuar então. Desculpa aí quebrar o raciocínio. Ah, legal. Não, boa. Então, é um caminho complexo, tá? E de executar, mas é o caminho que é viável e que, de fato, entrega no final uma economia organizada. Tá? Então, é até interessante, porque você comentou aqui, né, que eu estou exatamente agora em Harvard aqui, a gente teve uma conversa 2 dias atrás com o Armínio Fraga. O Armínio Fraga era o presidente do Banco Central do Brasil aqui quando a gente estava exatamente nesse momento da Argentina, quando o nosso câmbio, o nosso real, virou um câmbio flutuante. Então, é interessante, a gente conversou brevemente sobre esse assunto, né? Lógico que o foco da conferência era muito mais Brasil do que Argentina, mas os movimentos econômicos eles são muito análogos, então dá muito para a gente projetar a situação da Argentina em fatos que aconteceram 2 décadas atrás aqui com o Brasil. Você então, antecipou, viu, Renato, inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer, que era justamente para tentar explorar um pouquinho dessa experiência que você teve, essa troca que você teve aí, para trazer um pouco desse exemplo para a gente, justo por essa questão do congelamento de salário mínimo, né? E exatamente pelo Fraga ter passado por isso aqui no Brasil, ou seja, se dá para poder a gente tomar como exemplo uma história com a outra nesse momento. Seria muito interessante, Débora, que a gente pudesse aí pegar as melhores práticas, né, de cada um e tomar como exemplo. Então, assim como o nosso exemplo tão bem sucedido de estabilização monetária com o Plano Real, e eles utilizaram, né, alguns dos passos que a gente utilizou, e a gente por aqui também poderia, na mão inversa, o Armínio foi bem enfático, né, ele colocou 6 anos de congelamento de salário mínimo. De fato, essa seria uma medida muito importante para a gente organizar as finanças públicas aqui no Brasil. A gente tem a questão cambial. Apesar de a gente ver as oscilações e achar, né, como consumidor, aí, como agente econômico, uma moeda com grande volatilidade, mas a gente está bem distante dos problemas com moeda que a gente tinha, né, enfim, 3 décadas atrás. Então, agora tudo está mais pacificado. A questão que sobrou para a gente, de fato, macroeconômico que sobrou como um grande problema no Brasil ainda é a questão fiscal. Então, um dos pontos poderia ser a ideia do Armínio congelar 6 anos de salário mínimo, já ia dar um fôlego no gasto previdenciário que já proporcionaria um superávit primário aí em torno de 2 pontos percentuais do PIB, o que seria o suficiente para dar um conforto para o mercado de títulos. Renato, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, porque diante de toda essa mudança que está acontecendo, né, cambial lá na Argentina, existe uma pergunta muito que vem já ganhando aqui a repercussão no Brasil, que é a Argentina durante muito tempo foi um destino muito atrativo para os turistas brasileiros, né? Com essa nova política cambial, a gente já pode dizer que a Argentina volta a se tornar mais atrativa para os investidores estrangeiros, mas ainda com muito risco de volatilidade. Como que você avalia os impactos dessa mudança para o Brasil? Não só para o turismo, claro, para aqueles que estão interessados lá em comprar vinho mais barato na Argentina, viu, professor? Mas também, óbvio, para o comércio bilateral, o comércio também do setor de automóveis, que a gente sabe que a gente tem uma relação nessa balança comercial muito importante com a Argentina.
Excelente ponto, porque, sendo bem objetivo aqui na primeira parte da pergunta, vai voltar a ser mais vantajoso, né, o turismo imediato ali para a Argentina com essa correção. E a gente precisa ver, ainda precisa de pelo menos uma semana, um mês, para a gente saber qual o patamar mesmo da cotação que vai se assentar, porque a gente tem 1, 2 semanas de extrema volatilidade, né, uma reorganização econômica, então não são todos os agentes aí grandes econômicos que se movimentaram já no primeiro dia, mas movimentações grandes no câmbio vão acontecer e aí a gente vai saber no final qual o tamanho desse impacto. Mas o que é certo é estará mais vantajoso viajar para a Argentina do que é hoje, né? Então já melhorou em 10%, é provável que melhore ainda mais um pouquinho e a situação se normalize, tanto para o turista quanto também para o empresário lá. Então, no final do dia, a cotação da moeda de um país, ela representa muito a produtividade daquele país. Tá? Então, quando a gente deixa o câmbio artificialmente em outra posição, a gente acaba prejudicando muito os negócios desse país. Então, agora, a gente liberando quer dizer que os exportadores da Argentina vão ter exatamente a moeda que é a correta para eles, que é a boa deles trabalharem, ou seja, negócios vão girar mais, vão acontecer mais. E é por isso, né, essa é uma das razões da Bolsa de Valores argentina ontem ter valorizado tanto, né, foi mais de 4%. Então, a gente abre aí um período muito bom e que tende a continuar bom a depender do encaminhamento aí dessas reformas. Perfeito, professor. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. A nossa despedida vai acontecer sem a sua imagem, porque só para quem está em casa entender um pouco, devido a essa questão aí, técnica, né? Enfim, a conexão, o professor está em Harvard e a gente perdeu, a imagem dele ficou frisada. A gente está acompanhando aqui algumas imagens da Argentina, mas, professor, muito obrigada. Podemos compreender muito bem aqui todos os seus pontos. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Conversamos aqui com o professor de Economia do IBMEC São Paulo, Renato Veloni. Até uma próxima, professor. Até uma próxima, Débora. É sempre uma satisfação falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.